Lá em Gênesis, capítulo, ao começo da história, da história do relacionamento de Deus com o homem, todos nós sabemos, os que são cristãos e os que não são, que Deus disse para Adão: eis aí vos dei poder e autoridade e dominai. Então você vê que a palavra foi liberada por Deus para Adão dominar. Se você conhece um pouco da palavra, você sabe, por exemplo, Salmo 115, o verso 15 diz, o próprio Deus disse: o céu pertence a Deus, mas o mundo, a terra, ele deu aos filhos dos homens. Exatamente essa declaração que eu acabei de citar lá de Gênesis, onde Deus disse: dominai. Então o homem se tornou uma autoridade. Então era o reino dos céus chegando até a terra, o céu governando a partir da terra, porque o homem tinha plena comunhão com Deus e tinha a autorização de Deus. Então assim, aquilo que o homem determinasse, ele achasse necessário, ali o céu cumpria. Por quê? Porque o céu deu essa autoridade ao homem. Muito bem. E aí é onde entra a história da serpente, que é uma figura de Satanás. Satanás, que já tinha se rebelado contra Deus, ele entendeu que se ele usurpasse essa autoridade, então Deus não podia retroceder. O Satanás conhece a natureza de Deus e sabe que Deus não pode anular a sua própria palavra. Ele não pode deixar de cumprir. Então, ele tomou a autoridade que Deus deu para o homem, ele usurpou, ele enganou o homem. Então agora aquela autoridade que Deus deu para Adão, Satanás se apropriou dela. E aí nós temos toda a palavra, e dentre as declarações do próprio Jesus, aonde Jesus afirma que Satanás se tornou o rei desse mundo, o rei dessa dimensão. Então, que por causa dessa usurpação que a princípio Deus deu para o homem, que Satanás se apropriou, é que ele passou a ter poder e autoridade sobre a terra. E aí ele fez todo tipo de absurdo, de oposição a Deus, manipulou, alterou, corrompeu, e você sabe exatamente da história. Então agora, para Deus poder novamente tirar esse poder, essa autoridade do diabo, só seria possível se colocasse um homem na terra que fosse justo, que fosse um homem que não tivesse pecado, porque todos que estavam na terra era proveniente, era nascido, era originado de Adão. E a Bíblia diz, já pregamos aqui, já ministramos aqui algumas vezes, lá em Coríntios, ou seja, em Romanos 5, que todos que nasceram de Adão já nasceram contaminados pelo pecado, que portanto servo da serpente, submisso à serpente, e a serpente, que no caso é Satanás, que passou a dominar a todos os homens. Então agora não tinha jeito. Por quê? Porque todos estavam debaixo do seu comando, da sua autoridade. Então a Bíblia registra, lá onde eu citei, Romanos, que esse domínio, esse reinado da serpente perdurou até Jesus, que foi gerado de um ventre materno, foi gerado pelo Espírito de Deus, e por ele, Jesus, sendo gerado pelo filho de um ventre materno, se tornou humano, e como o homem nasceu, e por ele não ter pecado, e por ele ter sido gerado por Deus, automaticamente o governo que Satanás tinha usurpado retornou para ele, porque agora estava sendo traduzido novamente na terra um homem, um humano, que não pecou. E a Bíblia diz lá em Romanos exatamente sobre isso. Assim como por um só homem entrou o pecado na terra, e o pecado se estendeu a todos os homens, por um só homem também entrou a vida na terra.
que é exatamente o que acontece. É por isso que eu falei logo essa passagem. E aqui em Romanos, ou seja, em Hebreus, a partir do verso 10 do capítulo 2, porque convinha que aquele por cuja e por quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento dele o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, quando ele disse: a meus irmãos declararei o teu nome, cantá-lo-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei neles a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que tu me deste. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente... Então, muito bem. Aqui está o registro para você entender a fé. Quando você crê em Jesus, automaticamente a autoridade volta para você. Porque Jesus não conquistou para ele, conquistou para nós, conquistou para os que crê. Porque ele morreu por nós, para levar muitos filhos à glória. É por isso que amanhã você não vai perder o programa, para você entender. Você que ouviu agora, amanhã vai ouvir mais e vai entendendo, para que possa chegar no ponto de governar em Cristo. Amém. Porque essa é a condição para nós não morrermos. Porque todos que ainda não estão em Cristo estão debaixo de Satanás. E ele é o que mata. Você vê aqui, nós lemos que ele resgatou todos nós que estávamos apavorados. Os que estão em Cristo não morrerão jamais. E o nosso tempo chegou ao final. O craque da sonoplastia. E o endereço da Igreja Aliança está na Rua do Furo da Macaca, ao lado da Baia. Amanhã nós temos Socorro de Deus, temos culto Socorro de Deus. Verdade. E amanhã estamos de volta. Muito obrigado a você que esteve conosco. Até amanhã, craque da sonoplastia. Tchau para todos vocês. Até amanhã, meu povo querido. 87,9. É explosão de audiência. Continua todo mundo ligado. 8 horas. Apoio Cultural 87,9 FM.